Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Celebramos hoje, então, um jesuíta, São Francisco de Borja. Terceiro geral, bem no início do movimento, pois, jesuíta. E a sua grande conversão se dá justamente ao ver a corrupção humana, isto é, não nesse sentido que hoje tanto usamos, mas realmente a corrupção do corpo, o desfazimento do corpo humano. Então, a mim me faz pensar nessa multidão de criaturas que Deus colocou sobre a face da terra, em toda a história da humanidade. É certo que Deus colocou a Santa Igreja como um sinal visível, um sacramento de salvação. Erguido sobre toda a humanidade. Hoje ela mesma questiona isto. E não sente mais que perdeu a alegria da consciência de ser este sinal. E então, aí quer dizer que a salvação acontece por qualquer meio. Nós já colocávamos aqui o axioma máximo. Fora da igreja não há salvação. Isso se perdeu. Depois do Concílio do Vaticano II, isso veio abaixo. E hoje, sob este antipontificado e esta contra-igreja de Bergoglio, bom, então, nem pensar, vamos em direção à criação da religião única, esse sincretismo, até aqui chegar ao sincretismo universal, até chegar ao culto de Lúcifer, que é o grande objetivo. Mas em contraposição a isso, temos um outro lado. Quer dizer, a restrição da salvação e dos limites da igreja até aquilo que é verdadeiramente visível. Como se só pudessem chegar à salvação aqueles que estivessem visivelmente pertencendo à igreja. E até, eu diria, lustrosamente pertencendo à igreja, porque, enfim, toda essa aparência de igreja, que hoje é o que restou para a contra-igreja, cardeais, bispos, padres, catedrais, paróquias, povo que frequenta sacramento, vai à missa dominical, ao menos. E assim se exclui todo a maior porção da humanidade. A maior porção da humanidade. Queridos, não é assim. Não é assim. Aliás, penso que, de fato, agora, no fim dos tempos,
quando nós temos uma humanidade como jamais tivemos, tão grande, mais de 7 bilhões de seres humanos sobre a face da Terra. Tem quem diga que o número de hoje seria mais ou menos igual, se não até um pouco superior, àqueles que, sem contar esta geração, compuseram a humanidade até agora. Acho um cálculo difícil de fazer, em todo caso. Mas desses mais de 7 bilhões, católicos mesmo, somos bem, e daqueles que são lustrosamente católicos. E se agora tirarmos, hein? E devemos tirar a seita de Bergoglio. Quantos estamos? Um punhadinho. Não sei se há algum bispo. Cardeal? Não acredito. Francisco, esse fim de semana, convocou um consistório para criar novos cardeais. Um dos quais brasileiro, o arcebispo de Brasília. E quando me comunicaram, eu dei os pêsames. Pobre homem, digo eu, Deus tenha piedade da sua alma, porque tornar-se cardeal a essas alturas do campeonato é verdadeiramente ir para o time de Bergoglio. Fora da Igreja Católica. Fora da Igreja Católica. Estes homens estão fora da Igreja Católica. Aí eu me pergunto, quem resta? Os cardeais? Bispos? Eu realmente ainda não sei de um que tenha expressado com vigor a sua oposição e dito que não reza o Nahum Francisco. Não tenho notícia. Eu não tenho notícia. Padres, alguns muito poucos, raros. E fiéis, então, de novo aí, um número resume disso. E só estes se salvarão? Por favor. Deus não é assim. Não. Deus não é assim. Estamos numa grande luta, uma grande e final luta contra os poderes das trevas. Ontem ainda víamos isso na missa. A nossa luta é contra os espíritos do mal que voam nos ares sobre todo o universo. Essa é a nossa luta. E acrescentávamos e dizíamos, nossa luta é contra estes espíritos do mal e aqueles homens a que se lhes aliaram positivamente, fazendo-se canal. Eles não chamam hoje de possessão, mas de canalização. Canalizando estes demônios para operarem o mal no mundo. Seja destruindo a Santa Igreja Católica, seja matando e escravizando a humanidade. Então, é contra estes a nossa luta. Mas e o resto todo? É simples massa de manobra? Para eles e para Deus? Não, queridos, não. É preciso crer. É preciso crer no sinal que somos. É preciso crer na nossa oração. É preciso crer que o sangue redentor alcançará a maciça maioria da humanidade a salvação que esperam. Olha, vejam, como disse, a salvação que esperam. Esperam a salvação. Todos desejam a salvação. Quem não expressamente optar pela falsa salvação de Lúcifer, que é condenação. Essa salvação é condenação. Quem
quem não, com teimosia, e diante de Deus, não fizer essa opção da salvação, da falsa salvação, de Lúcifer e seus asseclas, dentro e fora da aparência de igreja, estes todos desejam a salvação, querem a salvação que está em Deus, e que foi dada a nós a administrar, pela pregação, dizíamos ontem, pela pregação, pela fé, claro, também pelos sacramentos, mas sobretudo como este grande sinal, que o nosso sacrifício, como o de Cristo, e aliado ao de Cristo, e a nossa oração, há de alcançar para a multidão da humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremos. Desiderium anime eius attribuisti ei, Domine, et voluntate labiam eius non fraudasti eum, postuisti in capite eius coronum de lapide precioso.